Boa tarde, ouvintes da Rádio BCN, e bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do nosso podcast Odara. Lembrando que o nosso podcast pode ser ouvido lá no nosso canal no YouTube, chamado Coletivo Odara. Pode ser ouvido pelo Spotify e pode ser ouvido também pelo Google Podcast. Então tá bem fácil, bem acessível essa informação, hein? Bom, nesse episódio a gente vai falar da parte 2 sobre aceitação. Vamos falar dessa aceitação na família, como que foi o processo e contar as nossas experiências como LGBTQIA+, nesse processo de sair do armário. Bom, eu sou a Natália Dias e eu tô aqui com o Alex. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem dentro dessas condições que a gente está vivendo. Eu tô também com a Ana Luísa. Oi, gente, tudo bem? E eu tô com a Paola. Olá, gente, tudo bem? Bom, gente, vamos continuar nosso papo, né? Bora. Gente, o processo de aceitação ele é bem particular e muito individual, né? É uma coisa que para mim é de uma forma, mas para vocês pode ser de outra forma. E isso depende muito do meio que a gente está inserido, né? Da família e tal. Exatamente. No meu caso, meu processo de autoaceitação foi mais difícil do que o processo de me assumir de saída do armário, na verdade, porque demanda todo um tempo, né? Acho que, na verdade, para todo mundo, ou para uma boa maioria, que acho que falar todo mundo é generalizar demais, mas para uma boa maioria, esse processo de autoaceitação é o mais complicado, de você se entender e saber quais são as suas condições, né? Naquela condição em que você está inserido, e entender que tudo aquilo não é um problema, não é um defeito. Claro que isso também tem total influência do meio onde a pessoa está inserida, mas assim, eu acho que esse processo de autoaceitação e de autodescobrimento acho que é a parte mais difícil de toda essa questão da saída do armário em si. A gente falou disso no episódio passado, né? Na parte 1 desse podcast. De fato, é uma situação que muitas pessoas passam, né? Como vocês mesmos aí já disseram seus relatos. No meu caso, foi um pouco complicado no começo com a minha família. Minha autoaceitação não tive tanto problema. Sempre foi muito natural para mim. Mas com a minha família foi um pouco conturbado, porque eu era muito nova e eu sempre fui uma criança homossexual, né? Aquela história, a gente nasce dessa forma, né? Como a gente já conversou aqui, e não é o meio que nos faz virar sapatão, virar gay, não tem nada disso, né? A gente nasce com essa característica. Ela não vem sendo, não é uma coisa construída socialmente. Tanto é que a gente nem pode falar opção sexual, porque a gente não escolhe no momento do nosso nascimento o que a gente vai querer ser. É uma coisa que nasce com a gente. No meu caso já foi bem complicado. Eu assumi, eu já era mais velha, já tinha tido relacionamentos anteriores hétero, né? Então a minha família teve uma dificuldade muito grande em aceitar. A minha mãe, principalmente, ela tenta lidar com a situação, mas ainda não é uma situação tranquila dentro da minha casa. Eu penso como que isso é tão diverso e tão complexo, tão profundo de ser tratado, porque, pensa bem, a gente vive praticamente em épocas, né, que são praticamente as mesmas, a gente tem mais ou menos a mesma idade, vamos colocar assim, e cada um enfrenta uma vivência diferente, uma dificuldade diferente. No meu caso, por exemplo, eu também sempre fui uma criança homossexual, uma criança viada, como a gente fala, mas até os meus familiares já percebiam, mas eu não me aceitava, porque eu cresci num meio onde essa construção social de gênero e de masculinidade era tão forte, né? Aquela questão do homem tem que ter postura de bruto, de viril, e eu comecei a praticar o que, vamos dizer assim, entre aspas, de autopreconceito, porque eu não me aceitava, não conseguia me entender e nem procurava uma forma disso, por muitas vezes, quando adolescente, já na fase de descobrimento, de
envolvimentos afetivos, enfim. Eu sabia que eu era diferente, eu notava que eu tinha um aspecto diferente dos demais meninos, mas ao mesmo tempo eu não aceitava e eu me forçava a certas situações, tipo de querer estar com meninas mesmo, não querendo envolvimento com meninas, não sentindo atração sexual e afetiva por meninas, mas eu me forçava àquela situação porque eu não queria me aceitar. E depois que eu me assumi, né, quando finalmente, depois de muito tempo eu consegui me assumir, toda a repressão que eu sofria na infância acabou. Então, assim, na verdade, óbvio que tinha uma repressão do meio onde eu estava inserido, mas que ao mesmo tempo eu potencializava por um preconceito que eu tinha dentro de mim. Porque quando eu me assumi, resolvi falar assim, não, eu sou isso e pronto, e agora quem quiser me aceitar e não quiser também, não é problema meu, acabou toda essa questão da repressão. Óbvio que assim, a gente entende, né, que cada um tem uma vivência, cada um tem uma dificuldade. Para umas pessoas é mais difícil toda essa questão de se assumir por questões religiosas, questões de moralidade, enfim. Mas tem uma imposição social ali muito forte, né? Sim, sim, e na verdade isso cria na gente um sentimento de autodepreciação, sabe? Porque Sim. a gente é imposto o tempo todo que a gente deve agir de certa maneira, se vestir de certa maneira, se portar de certa maneira, que quando você se percebe sendo diferente daquilo que é imposto, você cria um sentimento de autodepreciação, sabe? De achar que você tá errado, de achar que aquilo não é Sim. bacana, e aí você Uma começa a se... autossabotagem, né? Exatamente, você mesmo começa a se tolir. Então, assim, é muito complicado essa questão da imposição de masculinidades e feminilidades, né? É muito complicado essa imposição de gênero. Sim. E isso aí reflete muito a questão de uma mulher que seja mais masculina, independente da sexualidade. Então, eu acho que reflete muito isso. Exatamente, a gente pode ver aí hoje até a própria construção da masculinidade frágil, né? De que o homem não pode demonstrar afeto, de que o homem não pode chorar, e aí os homens, né? A gente percebe, a gente sabe por estudos que há muitos casos de homens que não vão a médicos, não cuidam da saúde, então os casos de câncer de próstata, de câncer de pênis, enfim, por Sim. questões de falta de higiene, porque o homem, para se manter nesse estado de um ser viril, de um ser masculino, ele passa a não se cuidar. Então, essa questão do autocuidado afeta diretamente na masculinidade. Então a gente percebe como que esse meio que a gente está inserido é tóxico até nesse ponto. As pessoas adoecem para manter um padrão que a sociedade impõe. Muitas vezes nem é para relacionado à sexualidade, porque às vezes o homem nem é gay, mas ele não se cuida para manter uma aparência que a sociedade impõe. Isso é muito complicado. Vocês estavam falando aí, né, de ser criança e de se assumir, né, dessa autoaceitação de adolescência, né? Eu me pego assim refletindo enquanto vocês conversam que eu não sei se é porque os nossos pais, né, a nossa cabeça enquanto criança pensa que lésbica é só aquelas mulheres mais masculinizadas, gays é tudo afeminado, né? Quando a gente é criança, pelo menos, não sei. A gente tem essa. Pelo menos é o que passa pra gente, né? O que a gente vê. E eu acredito que pros meus pais tenham sido uma surpresa, porque eu acho que eu não era uma criança, nem uma adolescente. Você não dava pinta? Indícios, né? Que não dava pinta. Então, e como eu não me enquadro nesse, né, dentro das lésbicas, né, que eu me enquadro dentro de uma outra caixinha da sigla, eu penso que foi uma surpresa mesmo, porque eu nunca dei indícios, né? Nunca dei essa pinta que eu ficava com meninas, que eu já fiquei, né, com meninas, hoje eu tenho um relacionamento com uma mulher, né? Então eu acredito que para os meus pais tenha sido uma surpresa, né? E eu pude conversar mais abertamente com o meu irmão e com a minha cunhada, né? Eu tenho algumas primas também que eu conversava sobre, mas eu não ficava falando para todo mundo. Então, quando eu assumi um relacionamento com uma mulher,
foi um choque muito grande para minha família, sabe? Hoje tá um pouco melhor de quando a gente começou, mas ainda há muito o que progredir, né? Muito o que crescer, né? Nessa interação, nesse relacionamento com as famílias, né? Pelo menos eu acho que com a minha família foi dessa forma, dessa aceitação. Eu passo por isso até hoje. Eu até comentei no outro podcast, porque é uma coisa que eu escuto assim diariamente, que eu não tenho cara de sapatão, que é só uma fase que vai passar, por eu ser mais afeminada. Isso incomoda, porque a gente não tem que ter cara, é sentimento e ponto. E sobre a família, eu acho que assim influencia muito o jeito que eles são criados e o jeito que a gente vem sendo criado. Por isso eu bato na tecla de criar minhas filhas sem preconceito. Elas vão ser o que elas quiserem. Ponto. Elas não têm que ter medo de nada. E eu tinha medo de assumir e dar tudo o que aconteceu aqui em casa, da minha mãe não aceitar, o meu pai não aceitar. Só que o meu pai foi mais tranquilo e a minha mãe, por ter sido criada. Ela foi bem preconceituosa o tempo inteiro e o meu avô era muito preconceituoso. Então foi bem difícil. A maioria dos nossos pais, dos nossos avós, né? Eles pensam que é tudo do jeito deles, sabe? Idealiza, nasce uma menina, já pensa, nossa, no casamento. Ai, que coisa mais linda. Cria uma expectativa em Cria cima uma expectativa e quando essa expectativa é quebrada, eles se decepcionam e ofendem, machucam, né? Falam coisas que não deveriam, fazem coisas que não deveriam. Então, sabe, a gente tá crescendo, o mundo tá mudando, sabe? As pessoas estão assumindo e tendo convicção sobre ser amar quem quiser amar, ser quem quiser ser. Então, né, essas gerações aí antigas, né, os nossos pais, os nossos avós, tem que entender que o mundo tá evoluindo e que não é uma coisa de agora, sempre existiu. E mais uma vez, com essa fala das meninas, a gente volta à questão, né, da construção social de um gênero que diz que a menina deve ser super feminina e é designado para a menina essa questão de casar e de ter uma casa. Eu estava até conversando com a minha mãe esses dias sobre essa questão, porque a gente não cria, por exemplo, as meninas para serem cientistas. A gente não cria as meninas para serem, enfim, seja lá qual for a profissão. astronauta. Exatamente, a gente cria meninas para serem donas de casa, para serem mães, sabe? A maternidade não Pra é ser uma mais esposa perfeita. Exatamente, a maternidade, o casamento não é uma questão de opção para as mulheres. A maternidade, o casamento para as mulheres é tido como uma É obrigação. imposto. É. Exatamente. E aí Agora, o homem, o menino, ele pode ser engenheiro, ele pode ser astronauta, ele pode ser o que quiser. E geralmente muitas das meninas, das mulheres, né, na verdade, quando já formadas e quando se encontram numa situação de um posicionamento bom na sociedade, seja num bom emprego, numa boa faculdade, enfim. Essas mulheres muitas vezes são tidas como infelizes por não estarem casadas ou por não se dedicarem a esse lado da vida. E ninguém pensa na opção de que talvez ela não tenha escolhido isso para ela. A mulher simplesmente pode não ter escolhido ser mãe, pode não ter escolhido ser uma esposa perfeita e ter escolhido a carreira dela, pode ter escolhido viver para ela e para as conquistas dela. E muitas vezes esse tipo de mulher é tido como uma mulher infeliz. Então, mais uma vez a gente volta a tocar na questão da construção social de gênero, né? E outra coisa que me tocou muito nessa fala das meninas de falar em questão de se portar, né? Essa questão de que mulheres precisam ser femininas, enfim, e que não pode ser lésbica porque é muito feminina, porque não tem um jeito masculino.
isso toca até, novamente, em uma questão que a gente já discutiu aqui nos nossos podcasts, que é a questão da marginalização da nossa porta de frente da comunidade LGBT, que são os gays afeminados e as lésbicas mais masculinas, que tem um jeito mais masculino. Então, novamente, a gente volta a tocar nessa questão de que o corpo padrão, né, o jeito padrão é valorizado, e essas pessoas que fogem do padrão social, de um padrão de beleza, são marginalizadas e, na maioria das vezes, nem encontram afetividades. Então, Sim. essa questão da construção social de gênero e da imposição social de gênero não somente atrapalha no nosso processo de autoaceitação, mas também no nosso processo de inserção na sociedade. Eu acho que isso é o que é a pior parte dessa questão toda, porque muitas vezes essas pessoas ficam sozinhas. Eu falo em questão de afetividade e relacionamento, né? A gente vê muitos relatos de pessoas, de homens gays afeminados e de mulheres lésbicas que não têm esse jeito feminino de se portar, da solitude, de não encontrar outra pessoa, de não encontrar afetividade. É muito complexo. E não só homens, né, afeminados e mulheres masculinizadas, mas as pessoas pretas, né, as pessoas com deficiências, as pessoas gordas. Então acaba ficando na solidão mesmo. E isso é uma verdade, cara. É muito complexo. Isso, novamente, a gente vem da criação de uma estrutura de sociedade, porque valoriza muito um estilo eurocêntrico, né? Que é aquele estilo da pessoa branca, do homem loiro, dos cabelos loiros, dos olhos azuis, magro, enfim. Exatamente. Sarado. Que valoriza muito essas pessoas e que colocam em subalternização todas as outras pessoas que fazem parte de todas as outras classes sociais. Então, as pessoas pretas, né, as pessoas que possuem deficiência, e mais uma vez a gente toca nessa construção de uma sociedade, de uma estrutura de sociedade, que designa quais corpos podem acessar a certos espaços e quais corpos exatamente, não. Exatamente. Então, sobre isso, eu sou uma mulher lésbica, não sou tão afeminada, mas eu sei dos meus privilégios, né? Eu tenho muitos privilégios por ser branca, né? Por morar na região sudeste do Brasil. Então, eu reconheço os meus privilégios, mas pensando em mulheres que moram, né, mais afastadas, né, no território nacional, porque isso também faz toda a diferença, né? E pessoas que são mulheres que são lésbicas, masculinizadas, negras, gordas, né? E eu também não sou magra, eu sou gordinha, sou gorda também. Então, é muito complicado. É muito doido pensar que algumas pessoas têm acesso a certo tipo de coisa e outros não por conta de padrão social. Isso é muito doido. E isso volta a interferir mais uma vez na questão da autoaceitação, né? Porque quando a gente vai se aceitar, né, naquele processo prévio de se assumir, o fato de lidar com a sua sexualidade e com o direcionamento que a sua cabeça te leva para a sua afeição sexual e afetiva já é uma questão muito complicada de ser trabalhada, né? A gente sabe, todos nós que passamos por toda essa questão, a gente sabe como isso é difícil. E aí, para além disso, a gente também tem que aprender a lidar com todas essas questões desses padrões. Padrão de corpo, padrão de cor, padrão de classe social, de roupa, de celular, de todas essas questões que a gente está vendo e que são muito valorizadas dentro do nosso meio. Isso é porque a gente está falando de sexualidade, né? Se a gente abranger a nossa fala para questões de gênero, a nossa conversa já vai para outro patamar, né? Sim, aí vira uma discussão assim, para acho que uns 15 podcasts, porque eu acho que a questão assim, na minha visão, né, a gente não pode generalizar, porque, novamente, cada vivência é uma vivência, mas assim, eu acho que o processo de se aceitar e se assumir como homossexual é muito complicado, como homossexual, bissexual, né, enfim. Mas o processo de se assumir como uma pessoa trans, uma mulher travesti, enfim, é ainda mais complexo, porque envolve toda a mistura que a nossa sociedade faz com a questão de gênero. Então, assim, mas você, sei lá, você é uma mulher trans e continua se envolvendo com mulheres, né? Tipo assim, um homem que passou pelo procedimento de transição e virou uma mulher trans, ele continua se envolvendo com outra mulher, mas
como explicar isso que a Uma sexualidade difere do travesti gênero? sapatão? Como assim? É a Exatamente falta de como, informação, né, cara? Por exatamente isso, como explicar essa divergência da sexualidade e do gênero. Eu acho que sim, isso é ainda mais complexo do que esse nosso local de fala. sim. E por isso que o podcast Odara tá aqui, né? Para levar informação, para tentar explicar pelo Com menos um certeza. pouquinho, né? De como funciona essas questões de gênero, sexualidade, e etc. Voltando aí ao tema, né, da aceitação, né, das famílias, um dia eu quero ser mãe, né? E eu quero ser mãe em um momento onde eu possa cuidar da criança, sabe? Eu não quero que o meu filho ou a minha filha, né, a criança, seja criada tanto pela minha mãe, tanto pela minha sogra, sabe? Eu quero ter eu cuidando dele com os meus princípios, com o princípio da minha esposa, que eu quero que o que eu acredito, o que eu defenda, seja uma bandeira também da criança, sabe? Porque eu não quero que os ideais dos nossos pais passem para a criança, sabe? Que seja batizada, por exemplo, né? Isso é uma escolha que ela tem que fazer. A criança tem que fazer, não sou eu, Imposto, né? Pela né? mãe, pelo Isso pai. é o corpo dela, então ela tem que pensar, a criança tem que pensar. E a gente precisa de mais mães e pais como a Paola, né? Ela mesma falou que ela quer criar a filha dela, as filhas dela, sem preconceito. E é isso que a gente precisa na sociedade, né? Porque a gente precisa de pessoas e mães e pais atuantes assim na vida da criança, ensinando o que não pode, o preconceito, o que é o preconceito, explicar o que é o amor para as crianças, para que a gente crie uma nova geração diferente da que veio, né? Eu acho que o pai ou a mãe, ou as mães e os pais que criam os seus filhos com preconceito, né, com bullying, tudo isso, eu acho que a pessoa errou como pai e como mãe. Eu acho muito bonito isso que a Nalu falou sobre a Paola, e é muito certo, sabe? A Paola cria as filhas para serem pessoas respeitosas, né? Para não ter preconceito, mas a criança ela não nasce com preconceito, né? É o adulto que vai e coloca isso na cabeça da criança. É ensinado o preconceito para as crianças, né? Eu fico muito feliz. É gratificante ter o reconhecimento. E eu crio elas não só em questão de homofobia, em todos os sentidos. Eu não aceito tanto de racismo, bullying, homofobia. Ainda tenho a minha filha mais velha, né? Que na salinha dela tem uma aluna com autismo. E eu fico muito feliz de saber que a minha menina é uma das poucas crianças que ajuda a cuidar, que está perto, ajuda quando precisa ajudar. É muito legal. E é para isso que eu quero criar elas, para ter empatia. É o mínimo. Eu acho que isso é ter sucesso na vida, Paola. Obrigada. Sério. É, Porque eu imagino que deve ser muito difícil criar uma tô até criança. chorando aqui. Ah, eu acho que deve ser muito difícil criar uma criança. Eu penso que eu teria medo de criar uma criança. Porque são muitos fatores, né? É muito complexo. Ainda tem toda a individualidade da própria criança. E eu teria medo, sabe? E é muito legal. Criar é muito Não é fácil. fácil. Criar é fácil. Você dá comida, você deixa ela É, crescer, você dá roupa, educar Mas no, é o mais difícil, sim, é cara. verdade, Nalu. Educar é o no mais mundo difícil. de hoje, Nalu, não é fácil nem dar comida, nem roupa também não. Mas assim, Pessoa, né, que Principalmente tem com esse governo que a gente experiência. tem, né, pessoal? exatamente. Mas o caráter da criança já é dela, não adianta. Sim. Mas eu ainda sou muito julgada.
por tentar criar elas dessa forma, sabe? Muita gente que chega para mim e fala que eu crio elas mostrando que tudo é normal. Não estou mostrando que tudo é normal. Eu só quero que elas aprendam a conviver com a diferença de cada um e que saibam respeitar e amar, independente de cor, de orientação, se tem deficiência ou não, isso não importa. Não O que importa, importa né? é o coração da pessoa, o resto é resto, gente. E assim, eu Com acho muito certeza. importante uma coisa que eu li essa semana, né, com toda essa temática do mês do orgulho. A gente tem muita mania de falar que somos todos iguais. Não somos todos iguais. Nós somos diferentes. O procedimento de acolhimento, né, e dessa diferença é o que é o ponto cerne da questão, na verdade, né? É o acolhimento dessa diferença, né? O fato da aceitação dessa diferença, que é o ponto que a gente tem que ser trabalhado. Não somos iguais. Por mais que, por exemplo, façamos parte da mesma comunidade, nem vou colocar em comparativo a mim, que sou um homem gay, ou vocês que são mulheres lésbicas, bissexuais, enfim. Mas, por exemplo, em comparativo comigo, que sou um homem gay, com outro homem gay, nós não somos iguais. Eu tenho uma vivência, ele tem outra. Sem Eu dúvida. tenho uma experiência de vida, ele tem outra. Sigo uma linha de pensamento, por mais que possa se aproximado dele, ele pensa diferente, né? Então, assim, nós não somos iguais. Mas a questão que a gente precisa trabalhar é o respeito e o acolhimento a essa diferença, que é o que falta. Nós não somos iguais, mas ser diferente é normal, né? Empatia também. Falta muito no mundo de hoje, é empatia. Eu acho que aquela tem uma frase que eu acho que ilustra bem. Acho que a gente tá todo mundo no mesmo oceano, né? A gente não tá no mesmo barco. A gente tá no mesmo oceano, mas cada uns estão de canoa, outros estão de navio, cada um no seu espaço, né? Verdade. Cada um no seu quadrado. Seu quadrado, cada um no seu Corta. Eu precisava fazer isso. Eu tava aqui escolhendo a piada que eu ia fazer hoje. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero lembrar que a última segunda-feira, dia 28 de junho, foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Então, se vocês forem lá no nosso Instagram, @coletivo_Odara, a gente contou um pouco dessa história. Por que o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. E se vocês quiserem dar mais uma pesquisada, tem um podcast aqui que foi especialmente explicando toda essa questão de por que junho, por que dia 28. Então não vou dar spoiler, depois vocês procuram lá, que vocês vão entender tudo bonitinho. Então, gente, como a gente falou de família hoje, né, essa questão da aceitação, pais, mães, amigos, irmãos, primos, se tiver alguma pessoa LGBT que se assumiu, ou que não se assumiu, mas que você sabe, dê apoio, converse, né? Isso faz toda a diferença nesse momento tão complexo que a gente vive, que a gente já viveu. Então, acolham, tá joia? Tem um movimento que chama Mães pela Diversidade, que é um projeto bem bacana. Você que é mãe de um filho, de uma filha homossexual, tiver com algum problema, né, para entender, para aceitar, para conseguir lidar com essa situação, o Instagram é @mães pela diversidade, dá uma olhadinha, tem alguns relatos bem bacanas lá que talvez te ajude. Bom, eu quero agradecer a presença do Alex. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui ajudando a trazer informações corretas, né, discussões que são importantes. Lembrando, mais uma vez, se cuidem, pessoal, usem máscara, álcool em gel, se possível, fiquem em casa, porque a pandemia ainda não acabou, infelizmente. Quero agradecer também a Paola. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E agradecer também a Ana Luísa. Obrigada, gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
Bom, é isso, gente. Espero vocês no próximo episódio. Toda quarta-feira, às 14 horas, na rádio BCN, sai o nosso episódio. E depois, lá nas nossas plataformas digitais. Um beijo a todos. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.